Havia uma época na minha vida em que a ansiedade era uma sombra, uma nuvem pesada que nunca me largava. Ela estava lá quando eu acordava, antes mesmo de abrir os olhos por completo, já sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação difusa de que algo ruim estava prestes a acontecer. E não era só uma preocupação passageira, era crônica, era um zumbido constante, um ruído branco perturbador no fundo da minha mente que drenava minha energia, roubava meu sono e minava cada momento de alegria. Eu tentava de tudo, sabe? Terapia, meditação, exercícios de respiração. E sim, eles ajudavam um pouco, davam um alívio temporário, mas era como apagar um incêndio com um copo d'água. A chama sempre voltava, mais forte, mais insistente. Eu me sentia preso numa armadilha, vendo a vida passar, as pessoas vivendo com uma leveza que eu simplesmente não conseguia alcançar. Meus relacionamentos se sofriam, meu trabalho era um fardo, e até as coisas que eu amava fazer, como ler um bom livro ou assistir um filme, perdiam o brilho. A ansiedade era uma lente escura que embaçava tudo. Eu lembro de noites em que eu deitava na cama, olhando para o teto, o relógio na parede parecendo zombar da minha incapacidade de relaxar. Minha mente corria a 1000 por hora, revisitando conversas passadas, antecipando problemas futuros, criando cenários catastróficos que nunca se concretizariam. O cansaço era físico, mas a mente estava em alerta máximo, numa espécie de modo de sobrevivência, constante. E o pior era a sensação de impotência. Acreditar que eu estava fadado a viver assim, refém da minha própria cabeça. Essa dor, ela era real. E talvez você, que está me ouvindo agora, entenda exatamente do que eu estou falando. Talvez você já tenha sentido essa mesma angústia, esse peso no peito, essa mente que não se cala. Eu sei como é frustrante. Eu sei como é exaustivo. Eu sei como é desesperador procurar uma saída e não encontrar nada que realmente funcione. E eu procurei em livros, em palestras, em gurus, em tudo quanto é lugar que prometesse um caminho para a paz interior. Até que, num ponto de quase desistência, quando eu já estava convencido de que não havia solução para mim, eu tropecei em algo. Algo tão simples, quase ingênuo, vindo de uma filosofia milenar. Algo que, a princípio, parecia bom demais para ser verdade, mas que, na prática, virou a chave da minha percepção e literalmente desmantelou a fortaleza da minha ansiedade. Não, foi uma cura mágica. Não foi um truque de mágica instantâneo. Foi uma regra de vida, um princípio de pensamento que, uma vez internalizado, reescreveu o script da minha mente. Eu estava lendo, não importa o que eu estava lendo, mas era sobre o estoicismo. E no meio de tantas ideias profundas, uma única frase se destacou e me atingiu como um raio. Uma frase que, pela sua simplicidade, parecia quase boba, mas que tinha um poder destrutivo para a ansiedade. Ela dizia, basicamente, que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Sim, eu sei o que você está pensando agora. Ah, tá, mas isso é óbvio. Quem não sabe disso? E eu pensei a mesma coisa, juro. Minha primeira reação foi revirar os olhos e pensar, é só isso? Depois de todo o tempo que perdi, todas as noites em claro, todas as buscas, a resposta é essa obviedade? Parecia simplista demais para ser a solução para uma angústia tão profunda e complexa. Mas a verdade é que, apesar de saber disso, eu nunca tinha realmente internalizado essa distinção. Eu nunca tinha realmente vivido por ela. Eu agia como se tudo estivesse sob meu controle, ou pelo menos, como se eu devesse controlar tudo. Eu tentava controlar o que os outros pensavam de mim, o futuro, o passado, os resultados dos meus esforços, até o clima. É absurdo, eu sei, mas é exatamente assim que a ansiedade se alimenta. Ela prospera na ilusão de que podemos, ou deveríamos, ter controle sobre o Banasmart, incontrolável. E quando falhamos, o que é inevitável, ela nos pune com mais preocupação, mais medo, mais autocrítica. Foi aí que a ficha caiu. A verdadeira liberdade, a verdadeira paz, não estava em controlar mais, mas em distinguir o que pode e o que não pode ser controlado. E, crucialmente, em aceitar o que não pode ser controlado. Essa é a regra estoica em sua essência mais pura. Ela não é sobre ser indiferente ou passivo. Longe disso. É sobre canalizar sua energia, seu tempo, sua atenção
apenas para aquilo que está, de fato, ao seu alcance. Pense comigo. Sua saúde, sim, você pode influenciá-la com seus hábitos. Seu trabalho, sim, você pode dedicar seu esforço. Suas atitudes, suas escolhas, suas palavras, tudo isso está no seu controle. Mas o trânsito que atrasa você, a opinião de um estranho, uma doença inesperada, o resultado final de uma entrevista de emprego depois que você já deu o seu melhor. Essas coisas, não importa o quanto você se preocupe, não. Importa o quanto você tente forçar, elas simplesmente não estão sob seu domínio direto. E o que eu fazia antes? Eu gastava horas, dias, semanas da minha vida remoendo exatamente essas coisas que estavam fora do meu controle. Eu me estressava com o que os outros iam pensar da minha apresentação, em vez de focar em dar o meu melhor nela. Eu me preocupava com a economia global, com a política, com o passado, com o futuro distante, com 1001 variáveis que eu, como indivíduo, não tinha o poder de mudar. E essa energia gasta, ela era roubada da minha vida, da minha paz, da minha capacidade de agir onde eu realmente poderia fazer a diferença. Comecei a aplicar essa regra de forma quase obsessiva, mas de um jeito bom. Cada vez que uma preocupação surgia, eu parava. Eu fazia uma pequena pausa e me perguntava: isso está sob meu controle? Se a resposta era sim, eu me perguntava: o que eu posso fazer a respeito agora? E agia. Se a resposta era não, eu respirava fundo. E, conscientemente, eu liberava aquilo. Eu dizia para mim mesmo: isso não está nas minhas mãos. Preocupar-me não vai mudar. Então, eu escolho não me preocupar. Parece simples, né? E é. Mas a prática é a chave. Não é fácil no começo. Sua mente, acostumada a divagar e a se prender em tudo, vai resistir. Ela vai tentar te puxar de volta para o velho padrão. Mas com persistência, com essa auto-observação constante, algo mágico começou a acontecer. O zumbido da ansiedade começou a diminuir. Aquele aperto no peito, que era quase uma constante, começou a afrouxar. Eu passei a dormir melhor, muito melhor, porque as preocupações noturnas, que antes me assombravam, eram agora filtradas por essa simples pergunta: se não estava sob meu controle, por que perderia meu sono com aquilo? Minhas conversas ficaram mais presentes, meus relacionamentos mais verdadeiros, porque minha mente não estava mais presa no futuro ou no passado. Eu comecei a saborear os pequenos momentos da vida, o café da manhã, o sol batendo na janela, o cheiro da chuva, pequenas alegrias que antes eram ofuscadas pela nuvem cinzenta da ansiedade, agora brilhavam. Eu não me tornei um robô sem emoções, longe disso. Eu ainda sinto, eu ainda me importo. Mas agora minhas emoções são direcionadas para onde elas podem fazer a diferença. Eu consigo sentir empatia sem me afogar na dor alheia. Eu consigo planejar para o futuro sem me consumir pela incerteza. Eu consigo aprender com o passado sem me apegar aos arrependimentos. Essa regra estoica me deu um poder que nenhuma outra técnica conseguiu. O poder de escolher onde eu coloco minha energia mental. E essa escolha, essa é a essência da liberdade. A liberdade de não ser refém das circunstâncias externas, de não ser puxado e empurrado pelas ondas do incontrolável. A liberdade de focar no que realmente importa, no que você pode impactar. E a beleza disso tudo é que é um processo contínuo. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática diária. É um músculo que você exercita. Quanto mais você pratica essa distinção, mais forte ela se torna, mais natural ela vira. E a cada vez que você escolhe liberar uma preocupação inútil, você libera um espaço para a paz, para a clareza, para a ação eficaz. A ansiedade crônica, ela não sumiu da minha vida como se nunca tivesse existido, mas ela perdeu sua capacidade de me paralisar. Ela se tornou um sussurro distante e não mais um grito ensurdecedor. Eu encontrei uma paz que eu achava impossível de alcançar. Uma paz que vem de dentro, da aceitação do que é e da ação sobre o que pode ser. Então, meu amigo, minha amiga, se você está sentindo esse mesmo peso, essa mesma angústia, eu te convido a experimentar essa regra, a fazer essa pergunta honesta a si mesmo, repetidamente, ao longo do seu dia. Quando a preocupação surgir, pare, respire e pergunte: isso está no meu controle? Se sim, haja. Se não, liberte-se. É uma escolha que pode mudar tudo. É uma escolha que pode te dar a paz que você tanto busca. Se essa ideia ressoou com você de alguma forma,
Se essa conversa fez você pensar, se sentir menos sozinho, então eu te peço uma coisa simples. Deixe um like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo, alcançando pessoas que precisam ouvir isso. E se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e construção de uma vida mais tranquila, se inscreva no canal. Eu estou aqui para compartilhar mais dessas ferramentas que transformaram a minha vida e que eu acredito que podem transformar a sua também. A paz está ao seu alcance, eu te garanto.